novo programa vai oferecer diagnóstico e tratamento contra o câncer na rede pública de saúde. Ministério Luz para o Caminho completa 46 anos propagando a palavra. Senado aprova medida provisória que libera verbas para áreas afetadas por chuvas. Fique com a gente, o Notícias do Bem está começando agora. Olá, tudo bem com você? Tá começando o nosso Notícias do Bem. Hoje é quinta-feira, dia 23 de junho. Tá indo embora o mês de junho, tá voando. Que bom que você tá com a gente, seja muito bem-vindo. Você que tá chegando agora nas nossas lives, você que estava acompanhando Manhã IPP, você que tá desde cedo aqui na programação da nossa IPP TV. Seja bem-vindo, você que está ouvindo a gente pelas rádios parceiras, está ouvindo a gente pela Rádio Pinheiros, está acompanhando o nosso programa pela Rádio Rumo ao Sertão de Mossoró, no Rio Grande do Norte, para todo mundo. Bom demais ter você com a gente. Se prepare então para 1h30 de muita informação de qualidade aqui na nossa IPP TV, né, Tainá? Exatamente isso, Roberto. Então seja muito bem-vindo. Continue, né, durante a programação. Conto muito, sabe com o quê? Com a sua participação, com seus comentários, as suas mensagens, que eu vi que tá bombando aqui. Olha, é gostoso quando a gente começa o jornal com algumas mensagens já aqui. Isso é muito bom, logo mais nós iremos interagir, vou ler todas com muito carinho durante a nossa programação. Lembrando que nós já mostramos os destaques do jornal de hoje e, claro, você pode conversar, falar de qualquer um desses temas, deixar a sua opinião, né? Deixar até, sabe o quê? Dicas do que você quer assistir aqui na nossa programação, no nosso programa Notícias do Bem. Nós contamos muito com a sua participação e não esqueça de compartilhar este link não, viu? Já manda aí para os seus amigos, familiares, seus colegas de trabalho. Eu sei que se você estiver pela rádio, você vai estar só com um fonezinho ali, ó, trabalhando e acompanhando. Nosso contador tá aumentando, tá crescendo aqui durante o jornal, ele vai só mudando ali, ó. Estamos chegando em 992 mil. Aí só vai faltar 8 mil. Para 1 milhão. E nós continuamos contando com a ajuda de vocês, que tem nos ajudado, que tem, com certeza, já nesse tempo, né? A gente pede e nós sabemos que vocês têm feito esse trabalho muito bem feito, sido esse missionário online. Não deixe de se inscrever, não deixe de compartilhar. Vamos começar? Vamos lá. O governo de São Paulo lançou o programa AME Oncologia, que vai oferecer diagnóstico e tratamento contra o câncer nos ambulatórios médicos de especialidades. Verdade, as unidades vão prestar atendimento com exames, consultas, cirurgias e até sessões de quimioterapia. O anúncio foi feito no AME Barradas, unidade de referência na zona sul da capital, e que já presta atendimento a pacientes com câncer de pele e de intestino. Os AMEs de Taubaté, Itapetininga, Santo André, Dracena e Mogi das Cruzes serão as primeiras unidades com atendimento integral, ofertando mais de 20 mil sessões de quimioterapia por ano. O programa também vai oferecer assistência contra o câncer de pele e de intestino em outras unidades de todas as regiões do estado. E dessa maneira, nós precisamos não só fazer o diagnóstico através das biópsias, mas também iniciar o tratamento específico. E para aqueles que já têm um diagnóstico instalado, a necessidade de realização da quimioterapia. E foi exatamente nessa conversa que foi definido que nada melhor do que nós nos utilizarmos dos hospitais que já existem, que já estão prontos, tanto no ponto de vista técnico, operacional, como recursos humanos, material humano qualificado, para nós já iniciarmos isso de uma forma plena e célere, fazendo com que essas pessoas possam ser atendidas da forma mais rápida possível. A previsão é que 61 ambulatórios passem a prestar atendimento com consultas, exames, biópsias e cirurgias contra o câncer de pele. As unidades terão agendas exclusivas para o tratamento oncológico, com prazo reduzido de 90 para 45 dias. Os pacientes serão encaminhados pelos municípios com um protocolo especial para o tratamento da doença. Nós, através desse programa AME Oncologia,
conseguimos fazer agendas exclusivas para 61 AMEs de todo o estado para o tratamento de pele, com novos protocolos de atendimento, com a possibilidade, e isso é algo novo, inusitado, de nós fazermos o diagnóstico através da biópsia, fazermos a cirurgia propondo um tratamento de retirada desse tumor, a exérese tumoral, mas o início da quimioterapia, aonde? No próprio AME, dando muito mais celeridade, fazendo com que essas pessoas que muitas vezes aguardavam 90 dias, passem a serem atendidos em 30 dias no início do próprio tratamento oncológico. Quer dizer, isso é muito ganho, não só nessa segurança do paciente e conforto, mas na segurança oncológica, de eu não ter piora do estadiamento tumoral. Já com relação ao câncer de intestino, o tempo de diagnóstico deve cair de 90 para 30 dias com a oferta de colonoscopia nos AMEs. A agilidade no diagnóstico é fundamental para um tratamento mais eficaz e com maior chance de cura. O investimento do governo do estado nesta primeira fase do programa vai ser de 4,5 milhões de reais. Para o câncer de intestino, câncer esse que tem hoje a maior incidência em todo o país e no próprio estado de São Paulo, fazendo então que, através de novos protocolos onde são feitas as suspeições, o paciente é suspeito, vai para a UBS e dessa maneira o próprio município referencia para os nossos ambulatórios médicos de especialidade para que nós possamos fazer um dos exames que era uma das maiores preocupações e dificuldades, que é o exame de colonoscopia. Tudo bem. Com certeza, isso vem para ajudar, né? E o Ministério Luz para o Caminho, a nossa LPC, completou mais um aniversário. Verdade. Assim como nós aqui da IPP-TV, ela tem como principal objetivo propagar a palavra de Deus. Confira um trechinho da reportagem que Notícias do Bem preparou para você. O Ministério Luz para o Caminho foi fundado em 1976. Nasceu com a proposta de produzir programas de rádio e TV com alcance para todo o Brasil e outros países do mundo, propagando a palavra de Deus. Hoje está sediado em Campinas, no interior de São Paulo. Desde 2010, a LPC é dirigida pelo reverendo Hernandes Dias Lopes, pastor colaborador da Igreja Presbiteriana de Pinheiros e escritor de mais de 150 títulos publicados por diferentes editoras. Além de liderar, ele também apresenta programas produzidos lá. Este é um dos estúdios mais conhecidos da LPC. Aqui são gravados os programas Verdade e Vida, da Igreja Presbiteriana do Brasil, e também o Trocando Ideias, da IPP-TV. A LPC produz conteúdos que vão desde o audiovisual, com programas de TV, rádio e internet, até a literatura, com a impressão do cada dia. A produtora tem cerca de 30 funcionários. A Elisa está aqui há 25 anos, atuando na locução. Para o reverendo Hernandes, a divulgação do Evangelho de Cristo através dos meios de comunicação pode ser comparada a um missionário em um grande campo. Olha só, daqui a pouco tem essa reportagem completa, né? A gente vai acompanhar a visita do Matheus lá na LPC, o Ministério Luz para o Caminho da nossa Igreja Presbiteriana. Você vai conhecer todos os cantinhos ali do Luz para o Caminho e, claro, né, vai também acompanhar os planos da LPC para esses próximos 46 anos. A LPC está fazendo 46 anos de história, é muito bacana, né? É, sim, logo mais, hein? Agora um tema, já deu aguinha na boca agora, hein? Nós vamos falar de uma fruta, né? Que eu acho que a maioria gosta muito. Difícil achar quem não gosta. É difícil. A colheita do morango é uma das operações mais delicadas e importantes de todo o ciclo da cultura. A época depende do cultivo e do clima na região, mas normalmente vai de abril a outubro em regiões quentes, podendo se estender até dezembro em regiões mais frias, como o sul do Brasil. Verdade, os frutos do morangueiro são muito delicados, têm grande porcentagem de água e alto metabolismo que exige muitos cuidados durante a colheita. Mas para explicar tudo para a gente sobre esse processo, nós vamos receber
a produtora rural Bárbara Bravinho Lina e também o Wilson Uliana. Você pode participar com a gente, você pode interagir com o nosso Notícias do Bem, faça a sua pergunta pelo chat do nosso canal ou deixe a sua mensagem, nós contamos com a sua participação, fique à vontade para a gente falar daqui a pouquinho, né, sobre esse tema gostoso. Morango, vai dar vontade. Saboroso, né? Tá bem na hora da sobremesa, porque não vai ser nem na hora do almoço, vai ser na hora da sobremesa já, esse nosso bate-papo sobre morango. Pessoa, depois do almocinho, uma frutinha ali pra adoçar, bom demais. ou com uns complementos ali, né, que caem super bem. Eu já tem gente concordando aqui, ó. E o Senado aprovou uma medida provisória que liberou mais de 479 milhões de reais para 150 cidades em 11 estados que foram atingidos por chuvas fortes desde o fim do ano passado. O repórter Matheus Santos vai trazer as informações ao vivo pra gente. Oi, Matheus, seja bem-vindo ao Notícias do Bem. Oi, Quirino, oi, Tainá, e também aos nossos amigos de casa, exatamente isso. O dinheiro vai ser usado na recuperação da infraestrutura desses estados que decretaram situação de emergência ou de calamidade pública. Entre as principais obras previstas estão a construção de pontes, de unidades habitacionais e estabilização de encostas. Serão atendidos municípios nos estados de Alagoas, da Bahia, do Espírito Santo, de Goiás, do Maranhão, de Minas Gerais, do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, do Pará, do Paraná e do Rio de Janeiro. Pela legislação, créditos extraordinários estão fora do teto de gastos e destinam-se a gastos urgentes e imprevisíveis que não tinham verba no orçamento. Esses créditos só podem ser pedidos por meio de medida provisória, que vai precisar ser aprovada pelo Congresso Nacional. Quirino e Tainá, volto com vocês aí no estúdio. Matheus, obrigado pelas suas informações, obrigado pela sua participação. Matheus participa amanhã mais uma vez do nosso Notícias do Bem. Então, até amanhã. Até amanhã. Certo. E para manter a qualidade de vida e saúde de um idoso, é preciso que a família tenha atenção a muitos aspectos. É importante cuidar da alimentação, atividade física, controle de medicamentos, segurança, visitas ao médico e também da vida social. É verdade, mas quem vai explicar para a gente tudo a respeito desse tema, participando aqui ao vivo com a gente do Notícias do Bem, é a médica geriatra, a doutora Rosmary Tatiane Arias. Doutora Rosmary, obrigado pela sua participação com a gente aqui no nosso Notícias do Bem. Prazer em recebê-la, obrigada pela disponibilidade. Olá, bom dia, muito obrigada pelo convite mais uma vez, de estar aqui com vocês, e é uma grande alegria para mim. É sempre muito obrigada pela oportunidade novamente para falar de um assunto que eu gosto tanto. É verdade, um prazer sempre recebê-la aqui, doutora. Agora, quando a gente pensa em cuidado com os idosos, a gente vai falar especificamente, né, a respeito de cada um deles mais detalhadamente, mas assim, eu queria que a senhora começasse falando a respeito exatamente do crescimento da população idosa brasileira, porque a gente pensa em cuidado com o idoso e acha que isso está muito distante, mas não, né, está cada vez mais próximo de nós, e que bom que a gente tem cada vez mais idosos nas nossas famílias, né? Exatamente. O que a gente vem percebendo ao longo do tempo, né, ao longo dos anos, das décadas que vão se passando, que a população idosa vai aumentando, não só aqui no Brasil, mas isso é uma questão mundial. Então, a gente precisa se preparar não só dentro da nossa casa, né, porque os nossos pais, os nossos avós vão envelhecer, como nós também vamos envelhecer, e a gente precisa se preparar em termos de sociedade para poder receber esses idosos que vão aumentar em número e, logicamente, aumentando o número de idosos, a gente vai ter um aumento na prevalência de determinadas doenças. Então, a gente precisa começar a aprender a perceber se a qualidade de vida do idoso está sendo realmente efetiva, ou se a gente está só aumentando em idade, mas não está melhorando em qualidade de vida, né? Acho que o ponto principal é a gente aprender que não é só chegar mais longe em idade, mas chegar mais longe com qualidade de vida, né? Uhum. E doutora, como é que hoje a senhora observa eles mesmos, né, a cabeça deles, eles estão
abertos a essas atividades, eles estão abertos a esses cuidados? Você percebe que eles já têm esse entendimento do cuidado com a saúde, de uma visita periódica a um médico? Como que hoje a gente vê esse cuidado deles com eles mesmos e até da família, né? Exatamente. O que a gente vem notando é que conforme os anos passam, né, a geriatria ela vai sendo cada vez mais procurada. Muitos idosos vêm por vontade própria, mas muitos também acabam vindo por escolha dos filhos, né, dos netos, enfim, que trazem esse desejo de o idoso da sua família começar a ser acompanhado por um médico que segui-lo por bastante tempo. Os próprios idosos estão se conscientizando cada vez mais da necessidade, muitas vezes, de ter uma alimentação melhor, de ter um acompanhamento, por exemplo, de atividade física. Como a gente está vendo aí, outros profissionais ligados à qualidade de vida, então os personal trainers, os educadores físicos e tantos outros profissionais estão se envolvendo cada vez mais na saúde do idoso. E sim, muitas vezes eles vêm de uma maneira voluntária, pedindo para serem seguidos, porque eles querem ter uma melhor qualidade de vida. Então, essa conscientização ela já vai surgindo tanto por parte das famílias quanto por parte dos pacientes também, dos idosos. Tá. Agora, quando a gente pensa, doutora, nas doenças que mais acometem os idosos hoje, ou que podem acometer os idosos, né, daqui para frente, a gente ainda tem aquela relação encabeçada por as doenças ligadas à hipertensão arterial, diabetes, enfim, quais são os principais problemas que precisam ser cuidados o quanto antes, né? Até antes mesmo, na verdade, se chegar, né, na faixa etária do idoso. Exato. As principais doenças, digamos, né, como você bem falou, que encabeçam aí essa lista, com certeza são as doenças cardiovasculares, incluindo aí o diabetes, porque tem um desdobramento cardiovascular muito importante no caso do diabetes descompensado, mas também as doenças de memória. Digamos que entre os atendimentos em geriatria, a grande campeã, né, é o medo da doença de Alzheimer, né, da doença de memória, e o que isso pode acarretar. Então, eu acho que essas duas vertentes, né, as doenças de memória, as doenças neurodegenerativas e as doenças cardiovasculares são as duas principais que mobilizam tanto a família quanto o próprio idoso a procurar um acompanhamento mais de perto, um segmento melhor para a sua saúde, né? Creio que essas são imbatíveis. Entendi. E assim, doutora, eu acho que nós demos uma introdução isso numa outra conversa que nós tivemos, mas eu queria reforçar isso. Quando a gente fala do profissional de geriatria, a gente já fala assim, pensando no idoso para ter esse acompanhamento. Mas uma coisa que eu fico surpresa é que também dá para começar esse acompanhamento antes, né? Se preparar para envelhecer. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso, sobre essa importância da gente já ter essa consciência e esse cuidado. Sim, Tainá, lógico, a gente tem uma busca maior, digamos, né, pessoas mais jovens, até que não estão ainda classificadas como idosas, mas que têm esse desejo de envelhecer melhor, com mais consciência e tudo mais, a gente vem observando isso de uma maneira crescente, né? Então, pessoas com 40 e poucos anos, 50 e poucos anos, vêm muitas vezes, lógico, isso mais em âmbito de consultório, né? Os serviços de saúde públicos, geralmente eles impõem um limite, né, de idade para você começar a ter um segmento pelo geriatra, mas hoje em dia a gente tem uma busca muito grande. Lógico, existem aquelas pessoas que buscam um geriatra com o intuito de retardar o envelhecimento ou, de repente, até não envelhecer. Isso nem um geriatra consegue, né? Não temos nenhuma poção mágica, nenhuma fonte da juventude que vai bloquear o processo de envelhecimento. Mas o processo de envelhecer, com certeza, e eu acho que esse é o grande papel do médico geriatra,
fazer com que esse envelhecimento ocorra de uma maneira mais saudável e quando já existem determinadas doenças, que a gente consiga fazer um retardo dessa progressão da doença ou do agravamento dessa doença. Então, existem essas buscas pelo geriatra de uma maneira mais precoce, às vezes por pessoas mais jovens, mas que isso fique muito claro, né, que o papel nosso como médicos geriatras é possibilitar um envelhecimento mais saudável e com mais qualidade. Mas poção mágica a gente ainda não conseguiu encontrar. Ainda não estamos Apesar de ser uma busca constante, né? O homem, ele vive tentando achar fórmulas para... Não tem. Mas não tem. Tem jeito. Doutora, quando a gente fala em Com cuidados... certeza. Quando a gente fala em cuidados com os idosos, doutora, a gente pensa no cuidado próprio, né, no autocuidado, mas a família tem um papel muito importante nesse processo também, né? Exatamente. Quando nós falamos, às vezes a busca pelo geriatra vem da família, porque justamente a família, e quanto mais atenta e mais presente essa família for, eles vão começar a perceber alterações, às vezes tênues, bem discretas, uma perda de peso, né, uma mudança no comportamento, no humor, alteração de sono, né, então pequenos detalhes que podem acabar sendo importantes e relevantes, né, para essa família. O suporte que a gente precisa oferecer, lógico, né, não só em relação ao cuidado de, por exemplo, vou transportar o meu pai ou a minha mãe, os meus avós até o médico, mas assim, o cuidado de perceber esses pequenos detalhes do dia a dia, cuidar dos remédios muitas vezes, ou deixar o idoso cuidar, mas sempre dar uma supervisionada, olhar se está tudo certo, se não está faltando remédio, se não está sobrando remédio, observar o autocuidado do idoso, as questões de higiene, de alimentação. E uma coisa que eu queria chamar a atenção, até aproveitando esse gancho que você falou, Quirino, sobre agora no dia 15 de junho nós tivemos o dia de conscientização em relação à violência contra a pessoa idosa. E isso é uma coisa que nós precisamos, não só nós, médicos, mas a sociedade como um todo, que a gente precisa atentar muito para isso. Muitas vezes esse idoso, ele começa a fazer um acompanhamento médico e ele traz algumas queixas até, às vezes, um pouco desconexas, que você vai começando a conversar e daí você vai entendendo. Que às vezes tem uma família que não é tão presente, que esse idoso sofre algum tipo de abuso, não só físico, mas muitas vezes psicológico. Então, a presença da família e uma estrutura familiar bem colocada para o indivíduo idoso faz toda a diferença, né? Então, não só no sentido físico, né, de olhar os cuidados físicos desse paciente, mas também dos cuidados em outros aspectos, no cuidado social, no cuidado psicológico, enfim. Uhum. Tem que ser um cuidado completo, né? Todas as áreas da saúde do idoso, inclusive a sua segurança, né? Enfim, todos esses aspectos vão ser levados em consideração. Principalmente porque muitas vezes o idoso, né, doutora, ele é um pouco teimoso em relação a aceitar que ele está idoso, né? Às vezes eu tô ótimo, eu não preciso de ajuda, eu não, né? Tem essa questão também que a família precisa estar olhando de perto. Ele né? vem de uma independência, muitas vezes, para uma diminuição de ritmo, para um descanso maior, às vezes, né? E às vezes essa difícil, dificuldade, né? Às vezes o idoso tem essa dificuldade de aceitar que ele precisa também, enfim, diminuir o ritmo, fazer outras coisas, enfim. Aí a família é fundamental também nesse aspecto, né? Sim, tanto no sentido de compreender que o idoso vai diminuir esse ritmo, né, e ele não vai conseguir dar conta de fazer coisas que ele fazia anteriormente, também quanto por parte do idoso começar a perceber que ele não é capaz, entre aspas, né, que ele não tem mais o mesmo pique de antes, e isso no início, né, quando isso começa a se instalar para alguém que era muito ativo, muito pronto a fazer as coisas, enfim,
isso começa a dar impacto, isso começa a dar consequências. Muitas vezes eles vêm queixando, nossa, minha memória está péssima, eu não consigo mais reter determinadas informações. Então, peraí, né, vamos entender o que está acontecendo. No nosso envelhecimento, é normal a gente lentificar um pouco o nosso tempo de aprendizado, o nosso tempo de memorização, né? Então, tanto por parte da família quanto por parte do idoso, a gente pode perceber essas nuances, né, poxa, mas ele fazia tudo tão bem e agora não faz. Às vezes a gente encontra de tudo, né, famílias que são um pouco mais rigorosas com o seu idoso e às vezes o próprio idoso que é mais rigoroso consigo mesmo, né, então a gente tem de tudo, a gente pode perceber várias situações, na verdade. É verdade. Né? É verdade, doutora. E sabe o que eu gostaria da gente, já caminhando para o fim da nossa conversa, mas quando a gente fala do profissional, do geriatra, qual que é a diferença, né, do idoso, às vezes, ir num clínico geral ou já ter esse acompanhamento, assim, o que vai diferenciar o profissional de um outro médico, de um clínico mesmo, né? Sim, olha, a sua pergunta foi muito bacana, Tainá, pelo seguinte, porque a geriatria, ela é uma especialidade médica, assim como é a cardiologia, a neurologia, a dermatologia, né? E a geriatria, ela se concentra, quando nós estamos em formação, né, do médico geriatra, a gente está, sim, se especializando para ver coisas que o clínico geral, muitas vezes, ele não está completamente capacitado a perceber. Né? Então, nós somos formados justamente para entender particularidades, peculiaridades do envelhecimento que muitas vezes as outras especialidades desconhecem. Assim como a gente também pode desconhecer alguns aspectos um pouco mais específicos das demais especialidades. Então, o geriatra, ele se prepara para perceber algumas nuances, alguns detalhes do envelhecimento, do processo de envelhecimento, que muitas vezes podem ser considerados normais ou esperados, né, e às vezes não são. É como um exemplo que eu vou te dar. O papai está perdendo peso, né, ele está ficando mais magrinho. Daí você talvez possa levar em algum colega e falar, bom, talvez isso seja próprio do envelhecimento dele. Mas, poxa, peraí, talvez ele não esteja perdendo a quantidade de peso que perderia num processo normal de envelhecimento. Tem alguma coisa acontecendo junto aí com essa perda de peso, teoricamente tida como normal ou esperada. Então, nós lidamos com pacientes, o idoso, ele é um paciente muito peculiar, muito complexo, né? Existem condições orgânicas desse paciente que diferem um pouco do adulto jovem ou do adulto mais velho, ainda não idoso. Então, o médico geriatra, ele está relacionado a estudar realmente particularidades do processo de envelhecimento. Às vezes, coisas que podem passar como normais não são tão normais assim. E o geriatra, ele tem esse feeling, essa percepção, digamos assim, um pouco mais acurada para lidar com o organismo do indivíduo idoso. Sim, é verdade. E muitas vezes o geriatra também acaba compondo um grupo de médicos, né, de cuidados específicos, né? Normalmente os idosos tem o geriatra, tem o cardiologista, tem o endocrinologista, enfim, acaba tendo meio que uma junta médica ali para cuidar de todos os aspectos da saúde. Mas tem participação aqui, doutora. Vamos lá. O Ricardo Reis, ele aproveitou o nosso comentário da questão de que a idade, quando a gente vai ficando, né, a velhice vem vindo, a idade vem acompanhando a gente, os ritmos também, ele colocou, mesmo tendo uma boa cabeça, temos que entender que o nosso corpo, com a idade, nos impõe certos limites. E é esse entender, esse aceitar, muitas vezes, né, que faz parte desse processo. E a Rosineide colocou, bom dia, eu cuido da minha mãe, depois que ela teve um AVC, ela não tomava os remédios direito. Então, eu acho que a importância da família nessa participação, de um médico, é justamente para ter esse auxílio, esse cuidado, muitas vezes, né? Mais uma vez, essa questão do respeito pelo corpo, né? O respeito pela sua idade, na verdade, né? A família e a pessoa tem que respeitar a idade que está chegando e que
enfim, é impossível deter esse processo, mas fazer tudo isso com responsabilidade e fazer isso também com acompanhamento adequado, né? E a Rosineide, ela complementou, né? Ela colocou, tem que ter muito amor de Deus, assim, pra gente vir com esse amor, com esse cuidado também, esse olhar de zelo, né, de carinho. Pra gente fechar, né, doutora, eu acho que esse é o ponto-chave, né? Amar os idosos como a gente precisa, da maneira adequada, como nós vamos gostar de ser amados quando a gente chegar lá, se Deus quiser. Exatamente. Se vocês me permitem, né, um último comentário, mas acho que é isso, né? Porque eles têm muito para nos ensinar. Né? Antes de mais nada, a gente não está diante de uma criança, né, que você tem que tomar o remédio na hora certa. Né? A gente não está diante de uma criança, a gente está diante de alguém que tem uma história de vida e que muitas vezes passou por altos e baixos nessa vida, tem uma história importante, tem algo a nos ensinar, né? Sobretudo, além de a gente levar alguma informação positiva para esse idoso, mas com certeza eles têm muito a nos ensinar. Então, o cuidado com o idoso é cuidar de si mesmo, né? Uma vez eu li sobre isso, cuidar do idoso é cuidar do seu futuro. E eu acho que é isso mesmo, né? É verdade, que a gente tenha, né, esse bom senso o tempo todo para cuidar dos idosos que fazem parte da nossa vida e que são tão importantes para nós, né? De maneira tão forte no nosso coração. Só para complementar, eu ouvi, a gente tem a oportunidade, né? A gente tem às vezes essa oportunidade, esse privilégio de viver esse momento, de poder cuidar, né? E isso é muito bom para quem faz. E uma coisa que eu vi uma vez que é essencial muitas vezes, né? É a gente trazer memórias, é a gente fazer com que eles falem, com que eles relembrem do passado, né? Permitir que eles revivam isso, que eles contem pra gente, né? Porque eles têm esse tempo precioso muitas vezes em casa e a gente está ali junto e independente da situação no qual eles estejam passando, né? Com mais saúde, às vezes com menos saúde, permitir que eles contem um pouco deles pra gente, isso é muito bom, né? Ativar essas memórias, essas lembranças que eles têm ali, né, doutora? Com certeza, com certeza. Existe um filme bem bacana, bem interessante, que eu vou deixar como dica aí para o pessoal assistir, que se chama, é um desenho animado, na verdade, que se chama Viva a Vida é uma Festa, onde a gente vê isso, né, o papel da importância da família, né, nesse contexto todo que se desenvolve no filme, mas de, sobretudo, das memórias, né, do quanto aquela senhorinha ali que tem uma doença de Alzheimer lembra, né, da canção que ela cantava com seu pai. Como muitas vezes eu inclusive já tive a oportunidade de ver ao vivo uma paciente minha cantando aquela música Carinhoso de cor, né? Ela com uma demência de Alzheimer bastante avançada, mas cantando a música Carinhoso de cor, né? Como é que pode, né? Então são recordações, são lembranças e permitir que eles tenham essas lembranças e tragam essas lembranças para nós, esse legado, né? De certa maneira eles têm para deixar. Isso é muito bacana, isso é muito interessante. Com certeza, a gente tem que aproveitar isso também, né? Faz parte da nossa vida. E só para finalizar aqui, a Clara Sueli deixou bom dia, né? Bom, eu ainda não me acho uma idosa, gente. Eu não sei qual a idade da Clara Sueli, mas é muito bom quando a gente tem também esse sentimento, essa, né? Tá bem assim. Estamos bem, é o que importa. Doutora Rosmary, obrigado pela sua participação com a gente aqui no Notícias do Bem. Sempre um prazer recebê-la. Volte sempre. Muito obrigada e com certeza é um prazer estar com vocês. E um bom dia para todos e mais uma vez obrigada pelo convite. Muito obrigado, muito obrigado. A gente agradece mais uma vez então a médica geriatra, a doutora Rosmary Tatiane Arias, falando com a gente a respeito do cuidado com os nossos idosos, né? Eu acho que todos nós temos idosos em casa, na família, em algum momento teremos, em algum momento essa relação vai ser mais fácil ou mais difícil, mais trabalhosa, menos trabalhosa, mas é lembrar do amor de Deus acima de tudo e lembrar da importância dessas pessoas na nossa vida, né? Que eles também já fizeram por nós, e eu tenho certeza que se a gente olhar para a história, né, de todos nós aqui, se olharmos para trás, a gente vai ter com certeza muito a aprender e muito a relembrar. Eu fico até emotiva porque, gente,
saindo um pouquinho, né? Mas aproveitem, se você tem a oportunidade, se você é neto, se você é filho, se você tem um vizinho, um amigo, converse, dê atenção, viva esse momento, porque é muito especial. Aproveite. Dá? Vamos lá, deixa ela recuperar aqui. Enquanto isso, a gente vai falar da editora e livraria Ezion, que tem mais um lançamento para você que quer aprender mais sobre o livro dos Salmos. Confira. Tá, daqui a pouco a gente vai ver então essa dica da nossa livraria Editora Ezion sobre o livro dos Salmos, mas agora a gente vai falar que o plenário da Câmara aprovou uma medida provisória que cria o programa de simplificação do microcrédito digital para empreendedores e estabelece medidas de estímulo à formalização dos pequenos negócios. A MP também autoriza o uso de 3 bilhões de reais do FGTS para garantir operações de microcrédito e muda normas sobre multas por falta de recolhimento de valores ao fundo pelas empresas. A expectativa do governo é que o Sim Digital beneficie um total de 4,5 milhões de empreendedores. Mais uma boa notícia, portanto, para os microempreendedores do Brasil. Vamos esperar que tudo isso funcione rapidamente. Exato. Previsão do tempo, Tainá, vamos lá. Para a previsão do tempo, já tem pessoas aqui colocando a previsão do tempo ali na sua região, mas quem vai trazer para a gente agora é ela, Raquel dos Santos, que já está aqui. Vamos lá, Raquel, tudo bem? Seja bem-vinda. Quinta-feira, a semana já está chegando ao fim, né? E o inverno ainda não chegou. O inverno começou no começo da semana, mas não começou ainda não. Pelo menos aqui em São Paulo, não. Boa tarde, querido. Boa tarde, Tainá. Boa tarde para você que está ligado aqui no Notícias. E seguimos com um tempinho bom por aqui, sem previsão de chuva. Temperaturas amenas. Amenas durante a manhã. Mas vamos conferir a noite como tá gostoso para dormir, tá porque a temperatura tá dando mesmo. aquela quedinha de noite, tá bom para dormir, né? Fresquinho, Tá um tempo bem agradável. Então vamos lá, sul e sudeste. O ar seco segue impedindo a formação de nuvens de chuva na região sudeste nesta sexta-feira. O sol aparece, o tempo fica firme durante o dia. Já no sul, as instabilidades causam chuva em algumas áreas e vai ter dia com muita nebulosidade. Aqui em São Paulo vai ter dia de sol com aumento de nuvens à tarde, sem previsão de chuva por aqui. As temperaturas variam entre 14 e 26 graus. Já em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, vai ter dia ensolarado com aumento de nuvens à tarde. Por lá também não chove. Mínima de 17 e máxima de 28 graus. E em Bituruna, no Paraná, vai ter dia de sol com algumas nuvens, por lá também não chove. Mínima de 10 e máxima de 24 graus. Muito bom, Raquel. Obrigado pelas informações, então, dessas duas regiões, né? Daqui a pouco a Raquel vai estar de volta aqui no nosso Notícias do Bem, trazendo pra gente as informações do Centro-Oeste, Norte e Nordeste, mas tem participação aqui, que a Tainá tá olhando assim pro telefone. Já pega aqui, ó. Eu tava de olho. Ó, Ricardo Reis, ele já deixou aqui, Araçatuba, 21 graus, tempo limpo. Deixa eu ver aqui, porque, ó, ela pediu a Marlene Silva, de Betim, Minas Gerais, tempo delivery. Tempo delivery pra ela. Quer que eu printo aqui? Já vou, ó, tô salvando, hein? Pra depois te ajudar. Deixa eu ver aqui, tem mais regiões. Aqui tem a Clara Sueli, de Juiz de Fora, Minas Gerais, da 4ª Igreja Presbiteriana de Presbiteriana, eu já ia falar de Pinheiros, não, de Presbiteriana. E ela tá mandando um bom dia para todos nós. E, claro, também hoje é aniversário do filho dela, o Nicolas. Parabéns, Nicolas. Parabéns, Nicolas. Deus te abençoe. Muito bom. E tem aqui Manaus também, Amazonas. A Jane Kelly está participando aqui também com a gente hoje. Já fica mais um tempo delivery. Anotado. E claro, daqui a pouco eu venho, porque os comentários, gente, estão, ó, hoje está uma delícia. A Aparecida Parra colocou, boa tarde, equipe, né, do Notícias do Bem, Deus abençoe a todos. Em São Bernardo do Campo, 25 graus, então um dia maravilhoso. Hoje viu? tá gostoso, tá parecido com o tempo aqui de São Paulo, então, né? Hoje nós estamos por aí, 25, né? 26 graus, tem um solzinho, tá bem agradável. O dia tá lindo, hoje. nós estamos vendo ali, temos oportunidade de ver pelas nossas janelas, nossos vidros, tá um dia lindo mesmo. É verdade, Raquel, até daqui a pouco, então. Até mais? Até já, daqui a pouco a Raquel volta, então. E agora é hora da nossa coluna Fé e Trabalho com o presbítero e empresário Antônio Cabreira. Hoje ele vai falar para a gente sobre a Amazônia, a sua biodiversidade e o quanto ela é importante para o nosso país.
Eu estou aqui no Real Forte do Príncipe da Beira, ou na Fortaleza do Príncipe da Beira. Esse forte que nós estamos vendo aqui é o maior forte da América Latina e ele é a maior obra de engenharia militar e a maior construção de Portugal, fora de Portugal ou da própria Europa. Ele está localizado no interior de Rondônia, no município de Costa Marques, na margem direita aqui do rio Guaporé. O que a gente vê do lado de lá naquela mata é a Bolívia. O que é interessante desse forte? Ele foi fruto da política pombalina de 1750 e 1777, do Tratado de Madrid, na preservação das nossas fronteiras. Eles tinham a noção de se estabelecer a nossa soberania nacional, principalmente do outro lado do rio Guaporé. É tão interessante que aqui você encontra uma frase daquela época que dizia o seguinte, que o respeito e a soberania se impõem que neste lugar, às margens direitas do rio Guaporé, se construa um forte, por mais trabalho, por mais difícil que isso se dê. E eles construíram isso nesse sentido da soberania, porque os bandeirantes, e por aqui, por exemplo, passou Raposo Tavares, eles expandiram a fronteira do Brasil. Pelo rio Guaporé aqui passou Francisco Palheta, aquele que introduziu o café no Brasil. Então você consegue imaginar para aqueles nossos antepassados, para esses bandeirantes, o quão difícil foi conquistar todo esse território que hoje nós conhecemos como a nossa Amazônia. Mas a nossa geração de hoje, se para eles foi difícil conquistar, para a nossa geração é preservar. Que o Forte do Príncipe da Beira seja uma lição para cada um de nós brasileiros no sentido de preservar, de conservarmos a natureza, mas principalmente de mantermos a nossa soberania. Muito bem, agora a gente tem um recado para você que quer decorar sua casa com todo o requinte e a sofisticação que só os móveis planejados da Finger podem trazer. São acabamentos diferenciados, pensados especialmente para o seu conforto, pensados para a funcionalidade do seu espaço. Na Finger, o seu projeto é personalizado de verdade. Tecnologia exclusiva e precisão alemã garantem uma customização única. Confira todos os detalhes. Fundada em 1978, a Finger Móveis Planejados tem inovação em sua vocação. Traz garantia de 8 anos graças ao seu moderno Parque Fabril localizado no Rio Grande do Sul. A nossa loja está localizada no Portal do Morumbi e conta com 400 metros quadrados de showroom com diversos ambientes para você se inspirar. Nossa equipe é altamente treinada, formada por arquitetos e design de interiores, prontos para transformar ambientes e te surpreender. Temos o compromisso de transformar ambientes para o bem-estar das pessoas, com projetos inovadores e a tradição que já dura mais de 40 anos. Nossos projetos são exclusivos, feitos para atender todas as suas expectativas. São pensados para a usabilidade e função do seu espaço, além de privacidade, relaxamento e bem-estar. Transformamos seus sonhos em realidade. Nos sigam nas redes sociais. Traga sua planta e se surpreenda. Gostou, né? Entre em contato com o nosso time de especialistas, solicite agora o seu orçamento, está aqui para você, ó, www.fingermorumbi.com.br ou então pelo Instagram, @fingermorumbi. Saiba mais, conheça os projetos, veja as fotos, se apaixone pelos ambientes. Tem o WhatsApp para você também, 11 99018 7891. Finger Morumbi, a sua melhor opção em móveis planejados. Vamos para a nossa interatividade, que a Tainá está ansiosa para interagir com a galera, porque hoje tem muita gente participando com a gente e a gente fica feliz quando tem bastante gente. Eu tô realmente, e tem vários nomezinhos novos aqui, que eu falei, gente, que delícia ter essa participação. Claro, o Ricardo Reis já começou a nossa manhã aqui dizendo que já orou por todos nós aqui da equipe, já deixou o seu tempo lá, né, da previsão do tempo da cidade. A Jane Kelly também está aqui com a gente. A Zenilda Gonçalves, paz a todo o povo de Cristo. Bom dia, eu sou de Maura, aqui está Maura Pessoa, orações. Então, né, eu acho que deve ser isso ou houve uma troca aqui, né?
Aqui a Marlene também, de Betim, Minas Gerais. A Gláucia Aparecida, a Graça e Paz. A Alice Santos, bom dia, irmãos. A Nair Lopes também está aqui com a gente, o Polar, a Jane Kelly, a Clara Sueli, que nós já interagimos antes. A Alice Santos deixou uma mensagem muito legal. Ela colocou: gosto muito desse programa, só notícias do bem. Realmente parei de ver o Jornal da TV aberta, porque só tem notícias tristes. Verdade, infelizmente, né? E aqui a gente só traz coisa boa aqui, fica com a gente. E tem um novo nome aqui, que é o Edrey Mendes. Ele até perguntou se existem notícias só de São Paulo ou fora. Ricardo Reis já respondeu ele aqui, né? Que tem notícias de todo o Brasil e mundo, mas o nosso diferencial, nosso critério é só ter notícias boas. É verdade. E depois eu vou segurar aqui, que tem mais comentários, logo mais eu interajo com vocês. Porque agora, né, após o intervalo, o Ministério Luz para o Caminho completa 46 anos propagando a palavra. E ainda, você vai saber tudo sobre a colheita do morango, uma das operações mais delicadas e importantes de todo o ciclo da cultura. Os frutos são muito delicados, tem grande porcentagem de água e alto metabolismo, e isso exige muitos cuidados durante a colheita. Mas para explicar para a gente sobre todo esse processo, nós vamos receber a produtora rural Bárbara Bravin Uliana e o Wilson Uliana. Eles vão falar para a gente um pouco mais sobre esse produto, né, sobre esse alimento. E você pode interagir com a gente, deixe sua mensagem aqui, faça o seu comentário, a sua pergunta pelo nosso chat. Nós contamos com a sua participação. O intervalo é rápido, mas nós voltamos já já. Conheça o curso Discípulos de Jesus do EAD Pinheiros. O grande desafio do nosso tempo é que a igreja do século XXI enfrenta a falta de treinamento de discipulado. As igrejas estão cheias de frequentadores que nunca foram ensinados e, se foram, não obedecem aos princípios elementares da fé cristã. Neste curso, o reverendo Arival Dias Casimiro vai mostrar a importância de darmos ferramentas adequadas para que toda a Igreja de Cristo cumpra seu chamado ao discipulado. Esse é o grande desafio da Igreja Evangélica hoje, não é fazer membros ou tornar membros de igreja, mas membros que de fato estejam comprometidos, né, com o discipulado, em seguir a Jesus, em imitar a Jesus, em ser igual a Jesus. O EAD Pinheiros é uma iniciativa da Junta Missionária de Pinheiros e todos os recursos arrecadados são revertidos para missões no Brasil e no mundo. Acesse o link ippinheiros.org.br/EAD Pinheiros e saiba mais. Ajude a salvar vidas doando sangue. No próximo dia 25 de junho, sábado, das 9 da manhã à 1h30 da tarde, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros vai promover mais uma campanha de doação de sangue através do projeto Amor se Doa, aqui na sede da IPP. Todos os doadores vão receber um link de acesso do Hemocentro que possibilita a consulta dos seus exames feitos pelo laboratório após a doação. Para doar, é preciso pesar mais de 52 quilos e ter entre 16 e 69 anos. Menores de 18 anos precisam de autorização dos pais. Você recebe todas as outras informações no momento da inscrição. Entre no site da IPP, www.ippinheiros.org.br, clique no banner da campanha e garanta a sua participação nesta ação de amor e solidariedade. E não deixe de convidar os seus amigos e familiares para virem doar também. Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a sua grande igreja missionária. Que tal ter na palma da sua mão um aplicativo repleto de músicas cristãs de qualidade? Agora você pode ouvir a Rádio Pinheiros onde e quando quiser. Baixe o nosso aplicativo, é gratuito e já está disponível para Android e iOS. Rádio Pinheiros, a sua rádio missionária. O PH é um ministério de homens, ok? E o foco é a aplicação da palavra de Deus na vida cotidiana do homem. Em poucas palavras, assim, o PH é ao mesmo tempo vitamina, é remédio e é tratamento. Pode ser dificuldade conjugal,
dificuldade com a família, né? Problemas no trabalho, no emprego ou desemprego. Uma das atividades que nós desenvolvemos na UPH são palestras mensais com assuntos de interesse do homem. Então está ligado a finanças, saúde, bem-estar, atividade física, economia, tendências de mercado, área profissional, problemas conjugais. Como é que você lida com essa situação? E a questão não é só problema, não. A UPH é alegria. A UPH tem muita atividade social. Tudo que o homem gosta, churrasco, futebol, vôlei. A programação da UPH não é um culto, mas é uma forma de aplicarmos a palavra de Deus e, através do nosso testemunho, do nosso viver, cultuarmos a Deus, dando um bom testemunho aí fora. Esse é o intuito da UPH. Estamos de volta com Notícias do Bem. Que bom que você continua aqui com a gente, interagindo, deixando a sua mensagem, porque eu tô assim, ó, com um sorriso de orelha a orelha aqui, falando, querido, tem mais recadinhos chegando. Então, muito bom ter você aqui acompanhando a nossa programação, interagindo, que é bom demais. E eu quero reforçar que o nosso encontro é de segunda a sexta, sempre a partir das 11h30 da manhã. E nós temos um horário alternativo, que é às 6h30 da tarde, só que não é ao vivo, né? A reprise. Então, você acompanha ao vivo, interage, participa, e aí, se ficou uma dúvida ou uma vontade de rever alguma matéria, algum conteúdo... 18h30. Então, se você não conseguiu assistir às 11h30, não tem problema, às 18h30 você tem todo esse conteúdo de boas notícias para você, tá bom? E olha só, a Câmara dos Deputados concluiu a votação da medida provisória, conhecida como MP do Agro, que estende o uso dos fundos garantidores solidários, os FGS, para qualquer operação financeira vinculada à atividade empresarial rural. E com isso vai ser possível usar esses recursos para garantir títulos rurais, como a cédula de produto rural e o certificado de recebíveis do agronegócio. A MP também simplifica a formação dos fundos com cotas de responsabilidade dos devedores e, se houver, de garantidores, como uma seguradora. Verdade. Os credores, como os bancos, não precisarão ter cotas. Pelo texto aprovado, os FGS também poderão garantir operações de consolidação de dívidas. Assim, os fundos vão poder cobrir dívidas renegociadas por produtores rurais que deixarem de ser pagas por imprevistos, como as quebras de safra, por exemplo. Boa notícia também. Para o nosso agronegócio, né? Mais uma boa notícia para o agro. E a gente continua falando de previsão do tempo. A gente vai agora para Centro-Oeste, Norte, Nordeste, deu um branco. Centro-Oeste, Norte e Nordeste, a Raquel continua aqui. A Raquel nem sai daqui. A Raquel está aqui com a gente, continua para trazer as informações, né, Raquel? É isso aí. Vamos lá? Vamos. Sexta-feira, o tempo segue firme e seco na região centro-oeste. Vai ter dia abafado com pouca possibilidade de chuva. Já no Nordeste, as instabilidades deixam as nuvens carregadas e chove em várias áreas. O sol predomina principalmente no interior da região. Em Cuiabá, no Mato Grosso, vai ter dia de sol, com céu aberto e noite com pouca nebulosidade. As temperaturas variam entre 20 e 35 graus. Já na região norte, Almas, no Tocantins, vai ter sol com algumas nuvens durante o dia. À noite o tempo fica firme. Mínima de 20 e máxima de 33 graus. E em Gravatá, no Pernambuco, vai ter sol com algumas nuvens durante o dia, períodos nublados com chuva a qualquer hora. Mínima de 17 e máxima de 24 graus. Muito bom. Tempo passado a limpo. Tivemos tempo de delivery aí, não tivemos, Raquel? Tivemos Almas, né? no anterior. No anterior. Ah, tá. Angra dos Reis. Angra dos Reis. Aí na fila vem Bauru, depois Betim. Olha que memória boa, Olha que coisa hein? boa. Queria ter essa memória ainda. Eu também... Não, você tem, querido. Você tem. Não reclama, não. Que isso é muito bom. E aí nós temos, aqui tem Brasília, que é a nossa querida Kátia Furtado, que está sempre com a gente acompanhando. Como ela mesma diz, né? Não perca esse programa abençoado. Notícias do Bem. Abençoa vocês, irmãos, né? Em Cristo. E a Maria Geralda, de Belo Horizonte, Minas Gerais, aqui participando também. E também a Adriana Rezende, de São Vicente, São Paulo. Tempo ensolarado e um dia maravilhoso. Bacana. Já printei, depois eu te mando. Raquel. Não te espera, hein? Espera pro tempo dele. Amanhã você volta. Com certeza. Com certeza. Já trazendo as informações do fim de semana. O fim de semana já tá chegando. Amanhã é bem sexta-feira. Até amanhã, então. Até lá. Até. Até, Raquel. Obrigada.
E o Ministério Luz para o Caminho, a nossa LPC, completou mais um aniversário. Verdade. E assim como nós, aqui na IPP-TV, ela tem como principal objetivo propagar a palavra de Deus. Acompanhe na reportagem. O Ministério Luz para o Caminho foi fundado em 1976. Nasceu com a proposta de produzir programas de rádio e TV com alcance para todo o Brasil e outros países do mundo, propagando a palavra de Deus. Hoje está sediado em Campinas, no interior de São Paulo. Ela nasceu, com a premissa de levar o Evangelho de Cristo através dos meios de comunicação de massa. Então, no começo foi rádio, escrita, no caso do Cada Dia, que foi lançado bem no comecinho também, o livreto de meditações. E com o passar do tempo a gente foi adaptando, Então era rádio, TV, agora é rádio, TV, internet, e todos os outros mídias sociais, E então a LPC, ela tem a premissa de levar o Evangelho de Cristo através da mídia, Então em todas as áreas que a gente atua, é sempre pensando na questão de levar o Evangelho, principalmente para as pessoas que mais precisam, Desde 2010, a LPC é dirigida pelo reverendo Hernandes Dias Lopes, pastor colaborador da Igreja Presbiteriana de Pinheiros e escritor de mais de 150 títulos publicados por diferentes editoras. Além de liderar, ele também apresenta programas produzidos lá. Televisão, nós temos o rádio, nós temos as mídias sociais, YouTube, Facebook, Instagram, hoje o TikTok, o Quai, o Zap, ou seja, se tem uma ferramenta nós queremos usar. E usar exclusivamente para o reino de Deus. E isso é fascinante porque são milhões de pessoas alcançadas mês, Você trabalha nesta área lá em Pinheiros, você sabe disso, o alcance que tem a Igreja de Pinheiros hoje, o alcance que tem as mídias aqui da LPC, das minhas mídias, das mídias do Pastor Ivaldo, no nosso conjunto aí, que estamos, é um time só, nós estamos trabalhando pela mesma causa, para a expansão do reino, para alcançar as nações. Este é um dos estúdios mais conhecidos da LPC. Aqui são gravados os programas Verdade e Vida, da Igreja Presbiteriana do Brasil, e também o Trocando Ideias, da IPP-TV. A LPC produz conteúdos que vão desde o audiovisual, com programas de TV, rádio e internet, até a literatura, com a impressão do Cada Dia. Uma lida muito grande na área de mídias sociais, A LPC hoje é muito presente, também me dando um suporte para as minhas mídias pessoais, porque hoje nós fazemos isso, um grande pacote, minhas mídias pessoais, mídias da LPC, como hoje estou lá em Pinheiros, as coisas, nós entendemos que é a visão do reino, não é uma questão nossa só, nós estamos aqui, a LPC é uma produtora de conteúdo para as igrejas, Além disso, nós temos um ministério muito lindo, que é o Devocional, Cada Dia. Ele é mensal, são 12 fascículos por ano. Até então nós tínhamos muito os Cada Dia, às vezes, de autores americanos que eram traduzidos, sobretudo os Cada Dias de Natal, e às vezes era um pouco descontextualizado, porque Natal lá na América é inverno, e aqui é verão brabo, Então às vezes as pessoas liam Natal, da neve, e aí um calor de 35, 40 graus aqui. E nós tomamos a decisão de fazer um devocional cada dia com uma cara bem nossa, com autores brasileiros. Então, dos 12 meses, eu escrevo 6 meses. E convido outros irmãos aqui do Brasil para escreverem também. A produtora tem cerca de 30 funcionários. A Elisa está aqui há 25 anos, atuando na locução. Eu já fazia alguns trabalhos aqui como freelancer e depois de 4 anos... um ex-diretor me convidou para fazer parte do quadro de funcionários da LPC, como efetiva. E aí começou a minha história. Eu vim de rádio secular, minha trajetória de rádio secular, e eu já admirava o trabalho de Luz para o Caminho, curiosa que sou,
e fui contratada como locutora. E eu tenho, assim, me sinto muito honrada em ter gravado o primeiro comercial para a TV aqui na Luz para o Caminho, o comercial do produto nosso, né, que é a menina dos olhos da casa, que é o Cada Dia, o nosso livreto, bastante conhecido e divulgado. Para o reverendo Hernandes, a divulgação do Evangelho de Cristo através dos meios de comunicação pode ser comparada a um missionário em um grande campo. A maior porta aberta que eu vejo hoje para a evangelização do mundo são as mídias sociais. E nós queremos ir com toda a nossa força, com todo o nosso empenho, com todo o nosso entusiasmo, alargando essas fronteiras. E eu sou muito grato a Deus de ver os frutos desse trabalho. Porque você vê que outras mídias, por exemplo, a televisão, o rádio, a literatura, têm suas fronteiras geográficas muito bem definidas, né? Mas a internet, ela é universal. Ela vai além fronteiras. E a LPC está se dedicando cada dia mais, se empenhando cada dia mais, se aperfeiçoando cada dia mais para cumprir essa missão. E o sentimento que eu tenho é de gratidão. Gratidão a Deus por me dar o privilégio, a oportunidade de ser instrumento nas mãos dele para levar esta palavra aqui, ali e além fronteiras. Muito bacana, né? O trabalho da nossa LPC. E a gente tem mais um recado especial para você aqui no Notícias do Bem. Agora eu quero apresentar algo que pode realmente transformar ou dar um novo visual para o seu ambiente. Uma das coisas que nos ajudam a ter esse conforto é estar num ambiente aconchegante, bonito e confortável, e é por isso que as tintas da Qualivinil são indispensáveis se você está precisando remodelar o ambiente onde você trabalha, onde você mora ou onde desenvolve coisas novas. A Qualivinil, além de produzir tintas da melhor qualidade, pode ser encontrada muito facilmente numa loja pertinho da sua casa ou aqui no próprio site www.qualivinil.com.br. Então você já sabe, inspire-se, transforme, decore, use Qualivinil. E a gente vai para mais recadinhos, né, Tainá? Vamos, hoje o nosso chat está bombando. Ah, sim, eu Vamos mando lá. um abraço para a Ruth Brasileiro, a Ruth Sobrinho, que está aqui com a gente também, e a Rosineide, a Clara Sueli, a Kátia Furtado, que nós já falamos, a Maria Geralda, a Adriana Rezende, Ana Lúcia Alves. Aqui, eles estão até colocando o tempo aqui. A Adriana Rezende colocou diretamente São Vicente, está um dia lindo. A Ana Oliveira também, boa tarde. Aqui na região do Pará, né, no norte, muito quente. Opa. E verão, com muito sol, muitas praias, férias, tudo de bom. Já está fazendo até um convite para quem está buscando um lugar para ir passear. Tá começando o verão amazônico, né? É época de ir pro sal. Lá em Belém a gente fala que a gente vai pro sal, quando a gente vai pra praia. E ela até colocou aqui a Clara Sueli, em Gravata tá igual a Barbacena, muito frio, de Barbacena tá aqui, tempo delivery, viu, Rachel? E parabéns aqui a Claudete mandou para a LPC e todos que trabalham para o Senhor. Nós temos um recadinho aqui também do nosso reverendo, o Marcos Severo, que está aqui com a gente, conectado à Rádio Rumo ao Sertão, a Amália, o reverendo Aurélio Darlan, mandando um bom dia para todos aqui, para todos nós da equipe. Ele falou nome por nome. Olha que bacana. Diretamente de Juazeiro, orando por todos nós. Ele esteve com a gente aqui no último congresso, né? Foi! Nós o conhecemos pessoalmente, tivemos aquele momento de comunhão. E a Márcia também deixando um abraço para todos nós. E ela assiste, ela diz que ouve muito o programa Trocando Ideias. E ela diz que é sempre muito esclarecedor sobre a palavra de Deus. É verdade, mandou Trocando parabéns. Ideias sempre aqui na nossa IPPTV. E a Rosineide e Vilmar também participando aqui, diretamente de Caxias do Sul. E o tempo lá, 13 graus. Friozinho lá no sul, tá gostoso. Tá gostoso. Muitos recados, muitas mensagens, continuem participando, porque depois do intervalo, tudo sobre a colheita do morango, uma das operações mais delicadas e importantes de todo o ciclo da cultura. Verdade, os frutos são muito delicados, tem grande porcentagem de água, alto metabolismo, e isso exige muitos cuidados, né, durante a colheita. Mas para explicar para a gente sobre todo esse processo, nós vamos receber a produtora rural Bárbara Bravin Uliana e o Wilson Uliana. E você pode interagir aqui com a gente, deixando a sua mensagem, faça a sua pergunta, deixe o seu comentário. Nós vamos para o intervalo, mas voltamos logo mais.
Eu amo estar na igreja, eu amo participar das atividades e dos cultos, mas eu me sentia meio deslocada. Faltava aquela sensação de pertencimento. Afinal de contas, já não podia mais participar do grupo de jovens e já não me encaixava mais no grupo de casais. Por outro lado, quando me falaram do UNO, um novo olhar, confesso que fiquei meio desconfiada. Afinal de contas, do que se tratava? Era o grupo casamenteiro? E definitivamente esse não era o meu foco. Mesmo assim, resolvi conhecer e não sair mais. Lá encontrei pessoas que estão vivendo um momento de vida em condições parecidas com a minha. Trata-se de um grupo que promove crescimento espiritual, relacional, atividades de lazer e comunhão, com foco em adultos solteiros, divorciados e viúvos, e que buscam uma vida plena com Jesus Cristo. E sobre aquela questão dos relacionamentos, só posso dizer que esse novo olhar fez muita gente se enxergar dentro do grupo. Ajude a salvar vidas doando sangue. No próximo dia 25 de junho, sábado, das 9 da manhã a 1h30 da tarde, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros vai promover mais uma campanha de doação de sangue através do projeto Amor se Doa, aqui na sede da IPP. Todos os doadores vão receber um link de acesso do Hemocentro que possibilita a consulta dos seus exames feitos pelo laboratório após a doação. Para doar, é preciso pesar mais de 52 quilos e ter entre 16 e 69 anos. Menores de 18 anos precisam de autorização dos pais. Você recebe todas as outras informações no momento da inscrição. Entre no site da IPP, www.ippinheiros.org.br, clique no banner da campanha e garanta a sua participação nesta ação de amor e solidariedade. E não deixe de convidar os seus amigos e familiares para virem doar também. Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a sua grande igreja missionária. Estamos de volta, último bloco do nosso Notícias do Bem desta quinta-feira. Hoje é dia 23 de junho. Que bom que você continua com a gente aqui na IPP TV, a sua TV missionária. E a gente falou a respeito daquela literatura muito especial, né? Aquela literatura, aquele estudo do livro de Salmos, que a gente acabou não mostrando lá no comecinho do programa. Você vai conferir ele agora, então. Os 2 volumes de Salmos fazem parte da série de comentários expositivos do reverendo Hernandes Dias Lopes. A obra traz o estudo completo do livro Canções e Orações do Povo de Deus. Através de uma análise profunda do texto bíblico, o autor destaca os principais pontos abordados. Inspirados pelo Espírito Santo, o livro de Salmos tem sido um reservatório inesgotável de refrigério para o povo de Deus ao longo dos séculos. Essa exposição vai te ensinar a exortar, confrontar e consolar de acordo com a palavra de Deus. Você vai poder refletir profundamente e praticar os conselhos de forma zelosa para que não somente você, mas toda a sua família e a igreja sejam fortalecidas. Os 2 volumes comentam de forma detalhada cada salmo e se aprofundam no ensino. Não perca a oportunidade de estudar e conhecer mais os ensinamentos bíblicos. Adquira já esses 2 volumes através do site editoraezion.com.br. Ezion, a sua editora missionária. Muito bom. Gente, o tão aguardado tema, né? A colheita do morango, que é uma das operações mais delicadas e importantes de todo o ciclo da cultura. A época depende do cultivo e do clima na região, mas normalmente vai de abril a outubro. Em regiões quentes, podendo se estender até dezembro em regiões mais frias, como o sul do Brasil. Verdade, mas quem está com a gente para explicar todo esse processo é a produtora rural Bárbara Bravin Uliana e o Wilson Uliana também, produtores rurais, produtores de morango, estão com a gente aqui para falar a respeito dessa delícia que todo mundo gosta de morango. Eu não conheço uma pessoa que não goste de morango, não é verdade? Eu também desconheço. Pode ser que tenha, mas eu não conheço. E eles vão contar pra gente um pouco então a respeito da produção e principalmente da colheita. Sejam bem-vindos ao Notícias do Bem, bom ter vocês aqui com a gente. Obrigada. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Eu queria que vocês começassem contando pra gente um pouco então a respeito da... Antes da gente chegar na colheita, né? Mas eu queria que vocês contassem um pouco a respeito da produção e da história da produção de vocês aí na região. Aqui, assim, meus pais já produzem morango há 50 anos atrás já, né? E nós, eu e Bárbara, demos continuidade na produção do morango e fomos evoluindo, né, na variedade de morango.
porque antes tinha uma produção muito grande, porém uns morangos muito azedo, que ia para o mercado. Ainda hoje em dia tem muito disso. Só que a nossa variedade hoje que a gente planta é o Persinque. É um morango italiano, ele produz um pouco menos, mas é um morango padrão, e ele é um morango muito doce. Então, assim, isso daí faz que tenha até um diferencial muito grande. Ele produz geralmente entre maio até novembro, por aí. Dependendo do ano, vai de abril a dezembro, assim. Se for um ano mais frio um pouquinho, ele estende um pouco mais a produção. E temos também um outro, que é um Albion, ele é um espanhol, é um morango que ele produz menos do que o Persinque, porém ele dá um morango mais graúdo, e é um morango muito doce também. E esse já é um morango que ele produz no verão. Ele produz praticamente o ano todo, mas algumas épocas, mesmo sendo do verão, ele não produz tanto. Igual quando pega ali fevereiro, janeiro ali, como é época bem quente ainda, então ele acaba produzindo menos. Mas ele produz bem ainda em relação a isso daí. Uhum. Não, é muito interessante porque nós estamos vendo algumas imagens ali, para quem ainda não teve ou não conhecia como era um plantio, uma produção de morangos, né? São esses pés, eles são bem baixinhos, né? E aí, essa questão que você falou dos tipos de morango, e para chegar nesse morango mais doce, saboroso, que é o que a gente gosta quando a gente tem essa experiência, né? Como que é esse cuidado diário que vocês precisam ter nesse plantio? Na verdade, a gente tem adubação que nós mesmos fazemos, mas a gente compra também. Então, o tipo de adubação, porque que acontece? Hoje tem várias variedades de morango. Você pegar um morango hoje azedo e colocar certa adubação orgânica ou matéria orgânica, essas coisas assim, você consegue trazer ele um pouco, você traz ele mais doce, né? Então a gente tem um morango que é doce, a gente faz um processo de adubação nele, a gente aduba cerca de 2 a 3 vezes por semana a nossa produção, a nossa lavoura ali. Então isso daí faz com que o morango também fique mais doce. Por exemplo, hoje a gente pega ponta de mamona, cinza de fogão, xixi de vaca, estrume de vaca, leite, pega essas coisas todas, a gente deixa aí mais ou menos 45 dias dentro do tambor, faz uma composição e joga no gotejo, onde ao mesmo tempo você molha o morango, você aduba ele. Então isso tudo, você tem que ter um complemento, todos os nutrientes ali, para não faltar nada, para não ter uma deformação no fruto e também para ele ficar doce. Se faltar algum complemento, pode dar alguma deficiência, e essa deficiência acaba prejudicando e acaba entrando alguma doença no fruto, né? Então a gente tem que tomar todo esse cuidado, e toda semana precisa de ser limpo. O morango, ele é uma fruta que ele é muito delicado, então assim, ele não pode pegar água no pé, ou na fruta ali, né, no pé pode, quer dizer, na fruta que não, porque ele apodrece muito mais fácil, e ele tem que estar sempre limpo, arejado, porque hoje nós produzimos um morango debaixo de estufa no chão. Então, assim, ao mesmo tempo que a estufa ela ajuda a proteger o morango de sereno, de chuva, que dá uma longevidade maior assim para o fruto, ele acaba trazendo mais doença também por esquentar um pouco mais, como ácaro, essas coisas assim. Então, você precisa de ter um manejo muito eficiente. Você tem que manter os pés muito limpos para ficar bem arejado, não deixar fruto apodrecer no pé. Então, assim, a limpeza ali manda 70%. E hoje, mais a adubação organizada que você faz, não faltando nutrientes nenhum, nem colocando a mais, que também prejudica a planta, você consegue colher um morango tendo uma variedade boa, você consegue colher um morango, assim, muito bom mesmo, e com uma longevidade muito boa. Por exemplo, hoje a gente colhe o morango, deixa ele fora da geladeira e dura cerca de 3 a 5 dias. Se você colocar ele dentro de uma geladeira, tirando a folhinha verde, ele já chegou a durar aqui com a gente 13 dias, mas o normal é 11. Então, assim, tudo é um cuidado que você tem também, apesar que o Persinque, ele é um morango mais durinho, sim, ele é um morango mais crocante, mas ele fica doce e ele é bem suculento. Então isso tudo ajuda, é um complemento, né, que tem que ter de tudo isso. Aí isso daí você consegue produzir bem.
É verdade. Agora, quando a gente fala da lavoura para adiante, né, quando a gente fala da comercialização do morango, e aí eu queria até que a Bárbara falasse um pouco a respeito disso, quer dizer, a gente tem um mercado muito grande quando a gente vai para fora, né, da lavoura, mas a gente hoje tem opções diferentes, né? Hoje a gente tem a possibilidade, por exemplo, de participar de uma experiência em que você mesmo colhe o morango que você vai levar para sua casa se você estiver numa região produtora, se você estiver turistando, por exemplo, aí na sua região, não é verdade, Bárbara? Na verdade, a gente acaba vendendo toda a nossa produção aqui no sítio mesmo. A gente não consegue ter uma produção que consiga sair daqui para comercializar em mercados ou outros lugares. A gente recebe muito turista e tudo que produz é colhido pelo turista. A gente tem a experiência da pessoa vir aqui, ela faz a visita, conhece a plantação e ela colhe os frutos que ela quiser. Ela que faz a escolha na plantação e depois a gente pesa e ela leva para casa o que ela colheu. Ah, que bacana. Ó, eu posso dizer... A Tainá fez isso aí, né? Que eu vivi essa experiência com vocês aí em Pedra Azul, né, no Espírito Santo. Uma região muito gostosa e agradável, fresca. E o legal disso que o Quirino levantou é viver realmente essa experiência. Você consegue descrever para nós um pouquinho, Bárbara, como são os relatos do que vocês têm aí no dia a dia? Porque além da pessoa ter a experiência de colher, se queria que você explicasse, ela também pode desfrutar de várias receitinhas que vocês servem aí também com morango. Isso. Na verdade, a gente tem muita experiência diferente. Tem gente que chega que nunca viu, imagina, na verdade, que o pé do morango seja uma árvore. Já teve casos de gente que falar que ia se pendurar no galho do morango e quando se depara com a plantação, uma plantação baixa. E as crianças adoram essa colheita. E depois também que faz a colheita, ou aqui no sítio nós temos algumas receitas que a gente serve, que são, temos torta de morango, algumas taças que são combinações de morango com alguns outros ingredientes, com chocolate, com creme belga, doce de leite. E também temos o que foi a nossa, acho que é o mais, começamos com isso e se tornou nossa característica, que é o espeto de morango. Que a gente colhe o morango, elabora ele num espeto, como num espeto de churrasco, e depois passa no chocolate. Para criança, então, isso acho que é o nosso cartão postal. É verdade. Além Agora, também aqui no sítio, a gente acabou, como sendo referência em morango, a gente fez a escultura do morango gigante também, que nós temos um morango que tem 3 metros de altura. Que também o pessoal gosta de vir e aproveita, já faz a colheita e tira a foto em frente ao morango com a colheita deles. É verdade, isso é um mercado muito interessante, né, que a gente vê nascendo em algumas regiões do Brasil, que a gente vê esse turismo de agronegócio, né, é um mercado, como você disse, você não consegue nem vender para fora do sítio, quer dizer, é um mercado realmente muito interessante, que você vê crescimento nele, você vê ele crescendo nesses últimos tempos, principalmente agora com a retomada, né, depois da pandemia. Na verdade, como é uma região, uma área aberta, mesmo durante a pandemia, quem queria fugir de ficar aglomerado, preso na cidade, acabava tendo a oportunidade de vir para cá e ter um contato maior com a natureza, num ambiente aberto. E da pandemia em diante, só tem aumentado. Aumentando tanto que a nossa produção não está dando conta, às vezes, de atender a todos os turistas que têm vindo. No final de semana, no domingo à tarde, por exemplo, algumas vezes a gente já não consegue ter frutos para colheita, ou mesmo no feriado agora que passou, a gente na sexta-feira já estava com quase 100 frutos. Aí só foi recuperar novamente no domingo, que amadureceu. E a gente tem visto que tem aumentado muito a procura das pessoas por ter esse contato maior com a natureza, com as coisas mais saudáveis, em saber como que é o processo de plantar, de colher, de cuidar da produção. Todo mundo que vem quer saber como que a gente faz, como que é o processo. Tem aumentado cada vez mais o fluxo de turistas procurando essa nova experiência. Bacana. Muito bom. E a gente pode colher quanto a gente quiser? Sim. Você colhe, aí você colhe o que você colher, você pesa e paga. É isso, né? Isso. Muito bom. A experiência, gente, ela é emocionante. Eu gostaria muito, Bárbara, Wilson, que vocês deixassem o contato
para quem quiser conhecer um pouco mais ou acessar as redes, ver as fotos, essas imagens são ilustrativas, não do sítio de vocês, né, do plantio, mas de outros que também é bem semelhante, né? Deixa os contatos para a gente. O nosso Instagram, ele é sítio.pedreiras e a gente tem o WhatsApp que é 27 99830 8805. Tá certo, tá aí na tela então, @sítio.pedreiras, muito bacana, lá no interior do Espírito Santo, né? Sim, uma cidade lindíssima, na Pedra Azul. Muito ali bom. Em Domingos Martins, um lugar lindo, que, aliás, eles estão numa estrada que é de agroturismo, então você encontra, né, você tem diversas experiências ali Muito nessa bacana. estrada. Tainá pelo Brasil. Bárbara, Wilson, obrigado pela participação de vocês aqui no nosso Notícias do Bem, muito bom recebê-los. Voltem sempre e a gente vai, com certeza, visitá-los aí qualquer dia desses, para conhecer um pouco mais a respeito desse processo. Tá joia, muito obrigado. Tá aí a Bárbara e o Wilson Uliana, produtores rurais lá no Espírito Santo, falando pra gente a respeito da colheita do morango. Que delícia. E nós estamos no período, né? Ainda dá tempo de você conseguir adquirir uns moranguinhos bem saborosos aí no mercado, nas feiras. Ou quem sabe, se você estiver por essa região, fica essa dica de viagem, acessa aí o Instagram, né, e conheça um pouco mais sobre essa experiência. Você sabe quem é de lá, né, do Espírito Santo, né? O nosso reverendo Hernandes Dias Lopes. Né, de lá do... Ele é de lá direto, ele posta algumas regiões, alguns lugares. Ele é capixaba, minha família também, né? Puxando sardinha tá vendo? agora. Gente, nós ficamos por aqui. O Notícias do Bem está chegando ao fim. Lembrando que o nosso encontro é de segunda a sexta, sempre às 11h30 da manhã, com horário alternativo às 6h30 da tarde. E você pode ver e rever o Notícias do Bem e todos os programas da IPP TV, quando e onde quiser, no canal IPP Play, né, Muito fácil, acessa aqui youtube.com/IPPplay, curta os nossos vídeos, compartilhe, faça a sua inscrição no canal. Não deixe de se inscrever nesse canal que você está agora aqui, nesse que você está assistindo. A gente está pertinho de 1 milhão de inscritos, precisamos da sua inscrição, precisamos do seu compartilhamento, né? Compartilhe essa informação, compartilhe esse canal, esteja conosco aqui. Está terminando o mês de junho, a gente quer ver se a gente consegue chegar nesse 1 milhão antes da virada de julho, hein? É isso mesmo. Contamos com você. Amanhã a gente volta ao vivo, se Deus quiser, 11h30 da manhã. Até amanhã. Tchau, tchau.